1 Samuel capítulo 20, do verso 5 ao 7. Então disse Davi: Amanhã é a festa de lua nova, e devo jantar com o rei, mas deixe-me ir esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo para que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: Está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso foi revelado pelo profeta Samuel ao rei Saul, ao lhe dizer que o Senhor já havia buscado para si um homem segundo o seu coração. O Espírito do Senhor abandonou a Saul, e a essa altura Deus já havia escolhido um substituto para reinar sobre Israel. Esse substituto era Davi. Muitos conhecem sua história, que está recheada de vitórias e derrotas, sucessos e fracassos. Nas entrelinhas da Bíblia, muitos detalhes podem passar desapercebidos, como, por exemplo, as mentiras de Davi. Talvez isso possa parecer um escândalo para alguns, mas Davi, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, não foi um homem perfeito. Ele teve suas falhas e cometeu vários pecados. Ao falar das falhas ou pecados de Davi, talvez você possa se lembrar apenas do caso do adultério com Batseba, a mulher do soldado Urias. Mas Davi não cometeu apenas esse pecado, pois se você fizer uma cautelosa leitura bíblica, perceberá que ele cometeu não poucas falhas. Inclusive, por algumas vezes, ele agiu como um mentiroso. Sobre isso, posso te dar 3 exemplos. O primeiro exemplo está em 1 Samuel capítulo 20, onde Davi instrui o seu amigo Jonatas a contar uma mentira para o seu pai Saul, dizendo que ele teria ido a Belém a fim de participar de um sacrifício anual com sua família, caso o rei notasse sua ausência e perguntasse por ele. Na verdade, Davi estava escondido no campo, fugindo de Saul, aguardando a resposta que viria de Jonatas. O segundo exemplo está em 1 Samuel capítulo 21, onde Davi, fugindo do rei Saul, foi até o sacerdote Aimeleque, que lhe perguntou por que ele estava sozinho. Então Davi lhe respondeu que estava só porque o rei Saul havia lhe enviado a uma missão secreta, a qual ninguém poderia saber. Temos aí mais uma mentira contada por Davi, o homem que foi ungido por Deus para governar sobre a nação de Israel. O terceiro exemplo está em 1 Samuel capítulo 27, onde Davi, após ter ganhado a confiança de Aques, um rei filisteu, que era inimigo de Israel, lhe apresentava falsos relatórios sobre suas campanhas militares. Davi lhe dava falsas informações sobre os povos que ele havia atacado. Enquanto isso, ele ganhava mais confiança do rei, que pensava que Davi estava atacando o seu próprio povo de Israel. Como pode um homem segundo o coração de Deus ser um homem mentiroso e cometer vários pecados? Antes de termos a resposta, é muito importante compreendermos que Deus não aprova a mentira e nem mesmo qualquer tipo de pecado. O fato de homens de Deus terem pecado não significa que suas falhas eram aprovadas por Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e por isso todos pecaram. Essa é uma das muitas explicações que podemos dar. Mas Davi não permaneceu na condição de mentiroso, e apesar de outras falhas que veio a cometer, ele tinha consciência da presença do Espírito de Deus em sua vida, e por isso, uma certa vez implorou ao Senhor que não retirasse dele seu Espírito Santo. O fato de homens como Davi terem cometido gravíssimos pecados e mesmo assim serem considerados homens de Deus não nos dá margem para viver e permanecer na prática do pecado. Ao contrário disso, devemos estar vigilantes e sempre nos recorrer a Deus em busca de perdão
quando necessário. Em Romanos capítulo 6, nos versículos 1 e 2, temos o seguinte texto: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Para finalizar, tenha em mente que os bons testemunhos dos homens e mulheres de Deus estão registrados na Bíblia para seguirmos seus exemplos, mas as suas falhas estão registradas a fim de nos mostrar que qualquer um está sujeito a cometer pecados. Paulo nos alerta dizendo o seguinte: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia.